A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar nesta hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção, edição 83, temas do quarto trimestre, a centralidade de Cristo. O autor da lição é o pastor Alonso Colares. Nosso agradecimento, já estamos finalizando esse quarto trimestre e nós estamos na lição, a 12ª lição, lição 12. O texto base o título da lição é Não se canse nem se desanime. O texto base é Hebreus 12, 1, 3. O objetivo da lição é incentivar a prática da virtude cristã com amor fraternal, hospitalidade e a compaixão pelos necessitados, e a fidelidade no casamento, reconhecendo que esses são frutos da graça de Deus na vida do cristão, reflexo de um viver santo e agradável ao Senhor, né? Então esse é o objetivo, ensinar essa prática das virtudes cristãs, da hospitalidade, pelos necessitados e a virtude do casamento também, né? A fidelidade no casamento. Vamos estar orando, agradecendo a você principalmente por estar conosco, para juntos fazermos mais essa lição, né? Seja uma lição abençoada e abençoadora. Mas antes, vamos ler o texto da lição dessa semana, né? E diz assim, Hebreus 12, de 1 a 3, 3 versículos só. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor, consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra no trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Então, irmãos, para que estejamos sempre prontos, né? Suportando a afronta, o escárnio, que as pessoas tentam sempre desanimar o cristão. Vamos estar orando? Agradecendo pela sua vida, a minha vida e todos aqueles que hão de ouvir a mensagem do Evangelho através dessa lição. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa hora, por esse momento que reunimos, ó Deus, para estudar a Tua Palavra, dedicar momentos de estudo, ó Deus, de aprendizado, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria através do Santo Espírito Teu, ó Deus, Santo Espírito de Deus, que nós possamos ser cheios da Tua graça, da Tua virtude, e que a virtude do Espírito Santo nos ensine a obedecer, a caminhar junto de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa estar derramando as bênçãos celestiais sobre a vida de cada ouvinte da Sua Palavra, através desse estudo, dessa videoaula, Deus, que nós estamos ministrando neste dia. Que o Senhor fortaleça os corações enfraquecidos, as pernas desconjuntadas e anime o espírito de cada um. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, pela qual é o autor e consumador da nossa fé. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dado em nome dele, para todos sempre. Amém. Agradecemos a vida dos ouvintes que têm inscrito os seus nomes no nosso canal, que têm participado ativamente, ó Deus, conosco, que o Espírito Santo possa estar abençoando
cada dia mais as suas vidas. Em nome de Jesus é que nós suplicamos para todo sempre. Amém e amém. Então, irmãos, já temos lido o texto base, né? E o título aqui, mais uma vez mencionar, não se canse nem se desanime, né? E que nós possamos sempre estar fervorosos na graça de Deus. Na lição anterior, refletimos sobre a natureza da fé. Foi isso que nós falamos, né? E como sem fé é impossível agradar a Deus, na lição de hoje, refletiremos acerca da importância de olharmos atentamente para a vida e o ministério de Cristo como exemplo maior de nossa conduta cristã. Então, através da vida do Senhor Jesus, que nós temos que esmerar a nossa conduta de regra e prática e fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele que é a nossa referência maior de fidelidade a Deus, de obediência ao Pai, e tudo que Ele fez por nós e nos tem mantido de pé na sua presença. O primeiro ponto aqui, olhe para Jesus. É o que nós já temos comentado, né? Olhando, baseado no versículo 3 aqui de Hebreus, né? Versículo 2, que olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé tem como base Jesus Cristo, que é autor da nossa fé, que nos move com o seu Espírito Santo, que nos direciona a olhar sempre para o alto. Após elencar uma longa lista de homens e mulheres fiéis, os quais viveram pela fé, né? Lá da Galeria da Fé, no versículo 11, né? Que ele fala de várias pessoas, né? Cita vários nomes como heróis da fé, os quais viveram pela fé, confiando nas promessas de Deus. O autor da carta aos Hebreus exorta aos irmãos considerarem a vida e o final daquelas testemunhas, né? Todos os homens ali mencionados foram homens realmente comprometidos com o amor de Deus. E o autor coloca que nós devemos também ser comprometidos com o amor de Deus, né? De fato, como foi amplamente expresso na lição passada, aqueles que vivem pela fé certamente correrão em direção contrária aos valores e princípios deste mundo. Com certeza, né, irmão? Diante de um mundo caótico que nós vivemos, onde a maioria das propostas vai contra os princípios de Deus, é necessário nós termos uma posição firme e fiel ao propósito de Deus, que é praticar a justiça, a santidade, né? Então, o mundo, ele vai a favor da maré. Nós vamos contra a maré do mundo, com seus valores corrompidos, com suas práticas mundanas, e porém, a despeito do enorme grupo daqueles que rejeitam a promessa de Deus, né? E um grupo fiel não as rejeitará. Assim, o autor encoraja os irmãos hebreus a considerarem que na história do povo do Senhor existe uma grande nuvem de testemunhas, né? Então, as pessoas olham para o povo de Deus com uma expectativa, esperando algo melhor do povo de Deus do que o povo que está aceitando as propostas mundanas, né? Isto é daqueles que vivem e sofrem por causa da sua fé. Portanto, aquela geração teria de passar pelos sofrimentos inerentes à sua própria época, né? Aqueles homens que foram citados aqui em Hebreus 11,
homens e mulheres, na verdade, foram homens que tiveram fé, mas passaram percalços, passaram por lutas, provações, privações, né? Não só provações, mas ser privado de algumas coisas. E recomenda que nós tenhamos firmes fé também, se por algum motivo na nossa vida passarmos por momentos parecidos, né? Para isso, os cristãos hebreus deveriam cultivar duas atitudes fundamentais. A primeira atitude seria a santidade na vida, né? Como nós vemos o mundo degradando, o respeito e a moral, os bons costumes, as tradições têm sido deixados de lado e tem contrariado a vontade de Deus com suas práticas errôneas, né? Na rebeldia e desobediência à voz do Senhor. Enquanto a santidade, você procura ser separado para Deus, busca conhecer mais a Deus, busca a se consagrar mais a Deus, né? Livremos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega de nós. Hebreus 12. Portanto, vou ler aqui na Bíblia, né? Está diferente também, né? Na nossa Bíblia. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço, tudo aquilo que nos prende, né? E o pecado de tão perto nos rodeia. O pecado, ele está bem próximo de nós, tentando nos engolir, destruir, né? E é necessário que nós nos livremos de todo embaraço. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? Corramos para onde? Para os braços de Deus. Debaixo da potente mão de Deus, é ali que estaremos seguros. Cujo autor expressa de forma comovente, a santidade é algo que precisa ser buscada nas relações entre os irmãos. Então, devemos buscar a santidade, né? Devemos buscar a pureza, né? Um coração puro, um coração sem mácula, sem pecado, sem coisas que possam ofender a Deus, né? Bem como suas próprias vidas. Relevante notar que o autor parece comparar pecado a uma erva daninha que entra sorrateiramente. Com certeza, o pecado, a origem dele é para macular a vida da pessoa, para que a pessoa não tenha ânimo, né? Se sinta culpado e venha a ser desmotivado, sorrateiramente vai minando a fé da pessoa e se tornando presa às garras malignas, né? Porque o pecado é gerado no coração maligno. O campo do coração sendo difícil retirá-la. E ainda o pecado parece uma carga pesada, amarrada sobre as costas de uma pessoa. É o que o autor coloca, né? Como se fosse uma carga pesada. Tem um filme, Johnny Boone, né? Um personagem, ele buscava a convicção da salvação, né? Ele queria se livrar. E ele tinha uma bagagem atrás da vida dele, e podemos dizer que era o pecado que prendia ele nesse mundo, né? E isso é um livro, até um livro que narra, né? Eu acho que é o Pelegrino, eu acho que é isso mesmo, o Pelegrino, né? O personagem John Bunyan. Trazendo dificuldade desse modo, a pessoa precisa de forma urgente livrar-se desse peso. Qual peso? O pecado, né? Que tão de perto nos rodeia. Aliás, o pecado que tenta nos aprender, né? A segunda atitude que decorre da primeira, uma vez que a perseverança na fé somente é possível a partir do momento em que o peso do pecado é retirado, né? Peso do pecado. Assim, livre desse peso, pode-se correr livremente a carreira que está proposta. Então, deixemos todos os embaraços, todos os problemas que nos prendem para termos livre acesso, né, à graça de Deus. Talvez o autor da carta queira levar aos cristãos do seu tempo, imaginar um estádio cheio de testemunhos que venceram as provas, desafios do seu tempo com fé
e perseverança, né? Esse pode ser o parecer, né, do autor da carta, né? Como se todo mundo estivesse olhando para aquela fixo naquela pessoa, esperando algo que ele pudesse suportar, né? Contudo, dentre aquelas testemunhas está a maior de todas, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, né? Quando você fala o autor, você lembra de uma criação. Normalmente um autor de um livro, de uma poesia, um autor de um quadro, né? Um pintor. Então quem fez a obra, aquela obra, né? E Jesus é o autor da minha vida, da sua vida, né? Porque ele é o exemplo maior. Hebreus 12, 2, né? Que diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus foi o único que teve capacidade de suportar a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra de Deus, à direita de Deus, né? A pessoa que senta normalmente à direita é a pessoa de confiança, né? Pessoa que está sempre para ali auxiliar aquele que está na direção. O autor da carta aos Hebreus mostra que os irmãos do seu tempo, bem como nós, também que Jesus é o maior exemplo de perseverança em meio ao sofrimento. Ninguém mais sofreu do que Jesus, suportando aquela cruz. Primeiro o peso físico, depois o peso do pecado do mundo todo sobre os seus ombros, né? Sobre as suas costas. E não foi só o peso de carregar a cruz, mas também o martírio que ele sofreu com chicotada, cruz de espinho, zombaria, esmurro na face, cuspida, menosprezado, né? Julgado e condenado pelo Sinédrio. Irmãos, foram muitas as atrocidades feitas ao nosso Senhor e Salvador. Justo, né? Ele foi justo e morreu pelos meu e seu pecado. Então, em Hebreus 12, 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, né? Então, Jesus sofreu em nosso lugar para nos fortalecer, temos ânimos. Venceu e tomou posse da alegria que lhe estava proposta. Ele é o exemplo máximo de fé, perseverança, para que nós não cansemos nem desanimemos, né? Então, o que Cristo fez foi para que, vendo a vitória do nosso Senhor na cruz e o martírio que ele sofreu, nós também possamos ser animados a lutar cada dia mais na presença de Deus, para nos livrar do pecado que tenta nos aprender. Portanto, olhar para Jesus, sua obra, sua história, o seu testemunho, é o segredo da perseverança, né? Perseverar é persistir, é continuar, é ter ânimo e força, né? Na piedade, todos os grandes personagens do Antigo Testamento, os quais foram mencionados no capítulo 11, venceram pela fé, né? É a fé que nos move, né, a vencer. E são testemunha de nós. Todavia, Jesus Cristo é o próprio autor, né, e consumador na nossa fé. Nele devemos depositar e expressar nossa total confiança para assim alcançarmos a alegria e o descanso, os quais nos estão propostos na glória, né? Então, está reservado para aqueles que suportou juntamente com Cristo as afrontas, as agruras que tentam nos aprender e nos desanimar de prosseguir na caminhada espiritual, né? O inimigo sempre trabalha no desânimo, para que a pessoa não continue
a perseverar no caminho do Senhor. Quantas pessoas já entraram e já não estão mais na presença do Senhor, largaram o caminho do Senhor, estão vivendo uma vida dissoluta porque não perseveraram na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo ponto, não tema a disciplina. Não tema a disciplina, né? Então, ele vai falar aqui de um ponto muito importante, a disciplina, disciplinar a pessoa. Esta identificação com Jesus também revela um aspecto pertinente na carta aos Hebreus, segundo o qual, por meio da obra de Cristo, temos a nossa filiação com o Pai, né? Então, através de Jesus Cristo, nosso o irmão, né, na fé, vamos dizer assim, e através dele fomos reconciliados com o Pai. Somos adotados por causa dele, passamos a ser irmão de Jesus, né, que é o nosso Pai também. O Filho unigênito de Deus padeceu muito sofrimento nesse mundo, sem cometer nenhum pecado. Nós, porém, os que alcançamos a graça de sermos chamados filhos de Deus, né, através de Jesus, por meio de Cristo, somos pecadores. Nós aceitamos, fomos agraciados por Deus, mas a nossa origem é o pecado. Assim, o sofrimento tem para nós um aspecto importante de nossa filiação com o Pai, o aspecto da disciplina. Então, nós somos disciplinados por Deus, somos corrigidos por Deus, né? O autor da carta lembra aos cristãos hebreus que ainda não havia sido exigida a entrega das suas próprias vidas, mas eles tinham de lutar até o fim contra o pecado e a influência. Hoje, irmão, não é diferente. Hoje nós lutamos também contra o pecado. Somos convocados a lutar noite e dia contra este mal que tenta nos envolver, tenta nos manchar, nos corroer perante a nossa vida aqui neste mundo, tentando nos afastar da presença de Deus. O pecado, ele tem essa finalidade de afastar nós do Criador. E por isso é necessário que vençamos o pecado buscando sempre a santidade. O autor da carta lembra aos cristãos hebreus que ainda não havia sido exigida a entrega de suas próprias vidas, mas eles tinham que lutar até o fim contra o pecado e sua influência. Assim é justamente nessa luta constante que se faz necessária a disciplina espiritual. O autor da carta nos mostra que a disciplina é um instrumento de Deus para a santificação do povo. Então, toda vez que Deus cobrava do povo de Israel a santidade, a santificação, a pureza, se afastar do pecado, ele estava corrigindo pedagogicamente aquela pessoa, né? Aquela nação. Hoje também não é diferente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda de parecer. Ele é Deus, ele é santo, ele é puro e ele é um caráter perfeito que não tem variação de pensamento. Não é como um homem que pensa uma coisa agora e depois já muda. Não, Deus é o Deus da certeza, da verdade, da justiça, né? Deus é justo. Quando ele faz algo que cobra a humanidade, é porque ele está agindo com justiça, porque ele é justo, perfeito. É um instrumento, o autor da carta nos mostra que a disciplina é um instrumento de Deus para a santificação do seu povo. A disciplina, portanto, é um dos aspectos que mostra o amor do Pai. Então, a Bíblia diz que o pai corrige seu filho. E qual o pai que, por amor, não corrigiria o filho? Então, ele faz essa menção a Deus, né? Que Deus nos ama, por isso que ele nos corrige. Que nos consertemos com ele, para que ele
nos abençoe e nos dê a sua paz, a sua graça, né? Sempre importando conosco. Todo tempo Deus se importa com a humanidade, com as pessoas. À luz dessa veracidade, o autor faz menção do livro do Provérbio, o capítulo 3, verso 11 e 12. Filho meu, não despreza a correção. Isso aqui está em Provérbios, irmão. Filho meu, não despreze a correção, ó, que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem o aceita, né? Então, nós somos corrigidos por Deus com amor, para que nós consertemos o nosso erro, do nosso pecado, que afasta o pecado, afasta da graça de Deus. E ele, por isso que ele é santo, e ele exige a santidade de cada um de nós. Ora, fica clara a disciplina do Senhor em primeiro lugar, pois conta dos nossos erros e pecado. Em segundo lugar, porque ele nos ama e se importa conosco. Quem dá o seu próprio filho, né, pela pessoa, é porque ele ama muito aquela pessoa. Então nós somos muito amados por Deus, porque Deus não poupou o seu próprio filho. E a todo instante que o homem se arrependa do seu erro, do seu pecado, Deus está sempre pronto a perdoar. E ele quer que você mantenha uma firmeza, um caráter ilibado para estar na sua presença, porque ele é Deus, ele é perfeito, né? Ele é um pai, ele não é um pai distante, né? Quantos pais aí distantes dos seus filhos não se importa com seus filhos, com a sua cria? Não, Deus é o contrário. Deus tem sempre na memória dele cada filho dele, né? Guardado na sua mente, o amor pelaquela pessoa que ele criou, né? Esse é o Pai presente, o qual deixa seus filhos, ele não é um pai distante, o qual deixa seus filhos fazer suas próprias ações malignas sem corrigir, mas é um pai zeloso. Deus é um Deus zeloso, zela pela sua palavra, zela pela sua autoridade e zela pela pessoa que ali crê nele, né? O qual deseja que sejamos filhos maduros e testemunhas, né? Esse é o querer do Pai, né? Que nós sejamos maduros, né? Sejamos maduros e firmes. O qual deseja que seus filhos maduros e testemunhas da sua bondade e justiça. Esse é um aspecto significativo da expressão e da disciplina de Deus. Elas não têm como objetivo desmotivar na caminhada, porém sim nos levantar e fazer-nos seguir diante. A correção de Deus pedagógica é para que você saiba que Deus se importa com você e que o objetivo é te motivar, não te desmotivar, mas motivar você a caminhar sempre do lado dele, né? Acontece, porém, que a disciplina é quase sempre dolorosa. Em geral, a disciplina do Senhor não é agradável em nossa natureza contaminada pelo pecado, né? E ela tem o aspecto duro e o frio do sofrimento desse modo. O autor da carta aos Hebreus ilustra essa verdade com uma palavra familiar nos versos 9 e 10 do capítulo 12, segundo o qual tínhamos nossos pais humanos, essa é a parábola, né? Que nos corrigia e nos respeitava. E eles nos corrigiam um pouco segundo melhor lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, o objetivo de Deus sempre é buscar a santidade, que o filho encontre a santidade e seja participante da graça de Deus, né? Vamos ler esses dois versículos aqui, que está falando, né? Basicamente é isso aqui que eu li, mas vamos ler aqui na palavra, né? 9 e 10. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne,
para nos corrigirem, e nós reverenciamos. Não suscitaremos muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos o Pai, nosso Pai Deus, né? Deus, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, o objetivo de Deus é sempre corrigir para sermos participantes da graça de Deus, né? Para estarmos sempre junto dele, em harmonia com ele, né? Isto é, do seu caráter. Portanto, sendo filhos de Deus, devemos nos alegrar com sua disciplina, mesmo que em um primeiro momento não pareça ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados e frutos da justiça, né? Todas as vezes queremos justiça, mas não queremos praticar atos bons, né? Coisas que agradam a Deus, e só através da justiça de Deus possamos alcançar a verdadeira justiça que o homem tanto almeja. Então, irmãos, temos falado nesses dois tópicos, primeiros dois tópicos aqui. O primeiro tópico, olhe para Jesus, né, que é o exemplo maior. Não tema a disciplina, não devemos temer a disciplina de Deus. E agora o último tópico, vivam em paz. É o que Deus quer, que o homem tenha paz, tenha sossego, tenha esperança, tenha motivação para viver na presença dele, né? Nesse prisma, então, o autor da carta Hebreus conclui seu argumento. Já estão caminhando para o final, né? Exortando aos cristãos a levantar as suas mãos cansadas e fortalecerem os joelhos vacilantes. Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ajustado pela disciplina ao Senhor, para que jamais nos desviemos, mas sejamos curados das nossas imperfeições. Então, esse é o parecer de Deus, que quer que nós sejamos disciplinados por Ele, e para que não desviemos do seu caminho, da sua direção, do propósito de alcançar a graça merecida, né, que Ele nos dá, e curando nossos defeitos, nossas imperfeições. Esse caminho reto leva os cristãos dois resultados. O primeiro é a paz com todos, né? Devemos ter paz com todos. Procurar ter a paz com todos. É interessante que na passagem do capítulo 12, o verso 14, a paz deve ser buscada também como exercício de disciplina. Busquem a paz. Capítulo 12, verso 14, né? Vamos aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. São conselhos, né? São advertência, na verdade, que o Senhor está nos dando. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem essas duas coisas não veremos o Senhor, né? Ajustado pela disciplina do Senhor, para jamais desviemos, mas sejamos curados da nossa imperfeição. Esse caminho reto leva os cristãos ao resultado. O primeiro é a paz com todos. É interessante que na passagem do capítulo 12, no verso 14, a paz deve ser buscada também como exercício de disciplina. Busquem a paz. E o segundo é a santificação, como algo imprescindível na natureza daquele que nasceu do Espírito. Então, é necessário que busquemos também a santificação, como algo imprescindível na natureza daquele que nasceu do Espírito. É sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual a santidade não temos como nos aproximar de Deus, porque Deus é santo. Com efeito, a disciplina em buscar a paz e a santificação também refletirá no dia a dia daquele o qual está com os olhos fixados em Jesus.
Em primeiro lugar, ele desenvolverá relacionamentos sem mágoas e nem amarguras, né? Então, Deus trabalha isso no coração, porque nenhuma raiz de amargura deve ficar, né? E ninguém seja fornicador ou profano, como Saul, né? Não, 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça, de que nenhuma raiz de amargura, olha só, brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, nada que possa nos prender a essas coisas, né? E, segundo lugar, não tratará desrespeitosamente as coisas que pertencem ao Senhor. Antes, o temor do Senhor estará sempre em sua mente, bem como em seu coração, produzindo avaliação, disciplina e evolução constante. Esse deve ser o objetivo, né? Sempre estarmos refletindo sobre a nossa conduta diante de um mundo que vai contra a maré, contra os princípios de Deus, né? Sendo assim, devemos manter a nossa mente, coração fixado no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? Para que não nos cansemos, nem desanimemos na peregrinação nesse mundo. Que sejamos agentes da paz, uns com os outros, encorajando os nossos irmãos à santificação. Então, irmãos, devemos buscar a paz, né? E devemos buscar a santificação, porque sem ela ninguém vai ver a Deus, né? Ninguém vai ter salvação, porque somente Jesus Cristo é o autor da nossa fé. Para finalizar aqui, irmãos, para pensar e agir, logo após estaremos agradecendo por esse estudo, por essa meditação, nesse estudo, um estudo muito interessante, né? Que dá um ânimo à pessoa prosseguir na jornada espiritual. Você, meu amigo, meu irmão, que está pensando em desistir e abandonar o caminho da fé, não faça isso, né? Volte-se para Deus. Deus, ele morreu lá na cruz. Lembre, o braço dele está esticado. Isso é um símbolo que ele morreu por todos, como querendo abraçar todos, querendo aconchegar a todos, né? Cristo venceu naquela cruz, como um símbolo maior de resistência, né? Não tinha pecado, não teve pecado, não tem pecado, mas morreu pelos meus e os seus pecados. Sejam gratos a Deus. Primeiro ponto aqui, à luz do que refletimos hoje, qual é o maior desafio da nossa geração no que tange à santidade? Qual o maior, né? Creio que realmente a disponibilidade de buscar a Deus, né? Pessoas estão mais interessadas em coisas próprias, coisas que agradem o seu coração e não agradem a Deus. Então isso é um empecilho na vida. Você já foi disciplinado pelo Senhor? Como essa disciplina ajudou a crescer? Com certeza, a todo instante Deus nos dá disciplina, né? Umas são mais extensas, outros menos, mas Deus sempre está nos disciplinando na graça e no conhecimento dele. Você tem facilidade para guardar mágoas e rancores? Como a presença de Deus tem ajudado a superar esses pecados? Irmãos, vamos ser sinceros, é difícil, né, quando a pessoa te machuca, te magoa, né? Você tem que resistir de uma forma muito forte, porque o pecado ele é fácil de cometer. Mas o amor, que é mais forte, né, que deve ser mais forte, às vezes por causa do rancor, da mágoa, o amor não transparece o verdadeiro sentimento. Então devemos buscar a paz, né, como foi falado ali, a paz com os irmãos, a paz uns com os outros, e buscar essa paz que só dá entendimento, que é a paz de Cristo, né? E buscar sempre ser orientado pelo Espírito Santo.
Quero agradecer você, meu amigo, meu irmão, que tem participado do nosso canal, né? Canal da Escola Bíblica Dominical, que tem um nome digital, mas é Escola Bíblica Dominical, tá? Porque nós fazemos esse vídeo de uma forma pela internet, né? Pelo YouTube. Então, meu irmão, você seja abençoado por Deus, que o Senhor possa estar sempre abençoando sua vida. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a completar, né, essa obra. Vamos caminhar junto na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vou orar agora, agradecendo pela minha vida, pela sua vida, por Deus ter nos dado mais essa oportunidade, né, de estar estudando a palavra de Deus, buscando a permanecer perseverante na fé. Né? Senhor Deus, meu Pai, nosso Pai, na verdade, o Senhor tem nos dado grandes oportunidades de ser abençoado por Ti. Todo instante o Senhor está nos abençoando e derramando sua graça redentora sobre nós e tem nos dado ensinamento, ó Deus dos altos céus, nos fortalecendo o nosso coração, para que busquemos sempre a Tua face, busquemos a santidade e estejamos sempre em paz contigo, ó Deus. Eu quero te pedir pelos meus irmãos que estão lá do outro lado, ó Deus, ouvindo, participando, acessando, Senhor, os canais do YouTube, ó Deus, para buscar a Tua face. É o que, Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, que fortaleça o coração de cada um deles, o meu e de todos eles que foram achegando, Senhor, para o Teu reino. Que a Tua mão poderosa, ó Deus, possa abençoar a casa e a família deles. Que o Espírito Santo, Senhor, toque na porta do coração deles e essa palavra, Senhor, seja ministrada na mente dele para que ele tome consciência de que existe só uma vida aqui nessa terra. E depois dessa partida daqui, ó Deus, que todos nós um dia presenciaremos e que ele possa ter um encontro real contigo na eternidade. Esse é o meu desejo, Senhor. A minha oração, minha súplica para que ele tenha um encontro real contigo. Abençoe cada um, Deus. Abençoa o nosso canal, tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meu amigo, estamos quase finalizando essa revista, né? Falta mais uma lição, a lição número 13. Já vou deixar aqui o título para você ir meditando, né? A graça esteja com todos vocês. Na verdade, é uma recomendação, né? É uma carta de recomendação, né? Desejando a graça de Deus com nossos amados irmãos. Vamos estudar essa próxima lição, finalizando a revista desse quarto trimestre de 2024, né? 2024, a centralidade de Cristo. Cristo é o centro de todo o nosso viver. Então, meu irmão, se vocês têm gostado do nosso canal, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. 24 horas
espalhando o amor de Deus. Amor de Deus. Rede 3.